Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos, nos encontramos nesse dia 24 de maio, terça-feira da sexta semana da Páscoa. O Senhor nos convida a estar em sua presença, acolher a sua palavra, fazer dela vida em nós, para que assim tenhamos vida e vida em abundância. Que o Senhor adentre a tua casa, o teu lar, possa vir ao encontro da tua família, possa também dar hoje, com a graça e o auxílio dele, um excelente dia em sua presença. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Te convido também a acompanhar os 50 dias no Cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Está acontecendo também no canal do YouTube de nossa paróquia. Os vídeos, geralmente, por volta das 18 horas, já estão liberados no canal do YouTube. Então, faça essa experiência. Ah, padre, eu não acompanhei desde o início. Não tem problema. Vá daqui para frente, vá preparando o teu coração para celebrar, ainda com mais alegria, com um coração mais fecundo, com um coração mais disponível à graça da solenidade de Pentecostes. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui refletindo o capítulo 16 do Evangelho de São João, os versículos de 5 a 11. Estamos neste contexto sempre ouvindo esse discurso, um discurso de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, aos apóstolos, e nós vamos percebendo algumas reações, algumas disposições, alguns sentimentos que vão aparecendo. Jesus que diz: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza chegou em vossos corações. Então Jesus que percebe a tristeza nos corações dos seus discípulos. E é importante lembrarmos que não só naquele tempo, ainda hoje, o Senhor percebe as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e Ele não se faz indiferente, mas muito pelo contrário. Ele nos ama e sempre está conosco. E Ele continua: No entanto, eu vos digo a verdade. É bom que eu parta. É bom para vós que eu parta, que eu vá para junto do Pai. Se eu não for, não virá para vós, até vós, o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. Então, esta ida para junto do Pai é também envolvida de uma promessa. Jesus vai para junto de Deus, ele volta para junto do Pai, à direita do Pai. E junto do Pai, com o Pai, ele envia o Espírito Santo à sua igreja, a cada um de nós,
para que possamos caminhar, para que possamos testemunhar, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer e nos ensinar. Nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, justamente esta palavra no domingo. Nós ouvíamos claramente que Jesus nos manda o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, que vem do Pai, em seu nome, para que Ele nos ensinará tudo e nos recordará tudo o que o próprio Senhor nos ensinou. O que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a cada dia, por sua palavra, pela vida da igreja. E então, Jesus diz, continua a falar, quando vier o Espírito Santo, o defensor, Ele demonstrará ao mundo o que consiste. Então, aqui nós vemos 3 categorias que São João traz. Primeiro, o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, amados irmãos e irmãs, o pecado porque não acreditaram em Jesus, não o amaram, não o procuraram, não o serviram, não o seguiram. Portanto, o pecado é este afastamento, é não acreditar, é não confiar em Deus, é não confiar em Jesus Cristo. Isto é o pecado. Depois, a justiça. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar a justificação, a justiça de Deus é que nos resgata do pecado, é que nos tira da morte, é o que nos dá a salvação, a vida eterna. E o que consiste a justiça? Porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Então Jesus volta à direita do Pai. Ele vai para junto do Pai, de onde ele veio. Então esse voltar para junto do Pai é muito significativo, é muito importante. Os padres da igreja dizem que ao elevar-se para junto de Deus, Ele ergue e eleva a nossa humanidade. É importante lembrarmos, Jesus assumiu a nossa carne, Jesus assumiu a nossa natureza. A nossa carne é Deus, mas também assumiu a nossa realidade humana. E Ele leva esta realidade para junto do Pai, nos dando a graça de sermos elevados, de fazer parte, participar do amor, viver a comunhão em Deus. E o que é a comunhão em Deus, senão a santidade? Justiça, justificação nos leva à graça da santidade. Por fim, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Cristo venceu a morte. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua obediência até a morte de cruz, Ele vence o inimigo deste mundo. Ele vence as forças do mal. Diante de Jesus se dobre todo o joelho. Todo o joelho. Nós, por meio dos evangelhos, tomamos consciência de como os espíritos impuros se comportavam diante de Jesus, se atiravam nos pés dele, gritavam: Tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de vir. E Jesus os repreendia. Eles reconheciam, porque o Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem força, poder, Ele destrói o mal. Uma imagem que nos lembra muito disto, que nos traz uma visão muito bela dessa realidade, é justamente Jesus andando sobre as águas. O mar sempre é a realidade do mal que fica ali, oculto, escondido, e que Jesus faz. Ele não abre o mar simplesmente, Ele vem caminhando. Ele tem o poder e a força de caminhar sobre o mal, acima do mal. O mal não é capaz de fazer nada contra Ele. E se Ele hoje nos fala pela palavra que o inimigo do mundo, o chefe deste mundo já está condenado, é porque o seu sangue nos redimiu.
O seu sangue nos resgatou, nos fez servos, filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.